Olá, gente. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar, né? O que é que vem a ser? Por que as pessoas têm tanto medo de trombose? Por que quando se fala em trombose as pessoas já vêm ao médico procurar um cirurgião vascular, um angiologista? Só que para poder falar desses assuntos primeiro, preciso voltar um pouquinho no conhecimento, tá? Então vamos falar um pouquinho de circulação, um pouquinho sobre o sangue e vocês vão entender bem como é que funciona essa questão dessa doença, tá? Então, primeiramente, gente, o coração da gente tá no peito, né, no lado esquerdo do peito, e ele funciona como uma bomba cardíaca. Como assim, doutor? Bomba? Isso, ele bombeia desde a barriga da nossa mãe até a gente ir embora desse mundo. O coração da gente está sempre bombeando e empurrando sangue para a circulação, para a cabeça, para os braços, para as pernas, né? Então, a partir do momento em que o sangue sai do coração, ele vai em direção, vamos supor, aos nossos pés. O vaso que leva esse sangue é chamado artéria. A artéria, doutor, é o nome dele, tá, gente? Então, é o vaso que está levando o sangue do coração para os nossos pés. Uma vez que esse sangue chega aos nossos pés, ele vai distribuir tudo que o nosso corpo precisa. Ele vai distribuir nutrientes, sais minerais, vitaminas, oxigênio. Então, tudo que a nossa pele precisa, que o nosso pelo, que as nossas unhas, que o nosso músculo, tudo que o nosso corpo precisa, vai ser distribuído pela artéria, tá? Então a gente considera, vamos supor que é o sangue rico, que é o sangue rico em nutrientes, que está levando os nutrientes para os tecidos. Uma vez que esse sangue distribui, né, tudo para quem precisa, ele precisa retornar ao coração. Por isso que a gente chama de circulação. O sangue vai, o sangue volta. E isso acontece infinitas vezes ao longo da nossa vida. E como a gente bem sabe, esse retorno do sangue, ele não é pelo mesmo vaso que está trazendo, porque a circulação não para. Então, esse retorno ele se dá por outro vaso que a gente chama de veia. Então, o que é que acontece? A artéria leva o sangue do coração para os tecidos, para as pernas, para os braços. E a veia traz esse sangue de volta dos tecidos para o coração. Então, gente, entendendo como funciona a circulação, agora vamos para a segunda etapa, que é o sangue, né? Então, o sangue da gente, ele não é parecido com a água, que é tipo assim, se a gente for ver a fórmula da água, né? H2O. Na verdade, o sangue da gente ele é completamente heterogêneo, ele tem muitos elementos dentro dele. Tanto é que se você for fazer um exame de sangue, você for lá, vou fazer uma rotina aqui, um exame de sangue, você vai ver a quantidade de coisas, a quantidade de elementos que sai numa simples coleta de exame de sangue, tá, gente? Então são infinitos elementos que o sangue da gente tem. Então o sangue ele é uma estrutura heterogênea, ele é uma estrutura composta, tá? E dentre esses elementos, focando já na parte de trombose e tudo, a gente tem os fatores de coagulação e alguns outros elementos. E aí a pessoa pergunta, fator de coagulação, o que é fator de coagulação? Fator de coagulação, gente, é a capacidade que ou melhor, são elementos que dão a capacidade ao nosso sangue de estancar. Exemplo simples, se eu estiver aqui conversando com vocês agora, se eu simplesmente me cortar, né? Então eu vou precisar, claro, lavar e tudo, mas eu vou precisar comprimir o meu corte durante algum tempo, né? E após esse tempo, o meu sangramento ele vai estancar. Quem é que faz isso? É o sistema de coagulação, é a capacidade que o nosso sangue tem de parar de sangrar. Se não fosse ele, a gente iria ficar sangrando aqui até a morte, tá? Então, quando é que há um desarranjo? Então, quando os fatores de coagulação eles não estão funcionando direito, duas coisas podem acontecer. Ou o sangue engrossar e coagular dentro da própria circulação, que já é uma anormalidade, ou então os fatores de coagulação podem não estar funcionando direito e a gente sangrar desenfreadamente. Então, são os dois opostos. Ou o sangue coagula, endurece, ou então o sangue ele fica muito fino e sangra demais. Então, gente, vocês já sabem como funciona a circulação e vocês já sabem como funcionam os fatores de coagulação. Então, vamos para o real problema, que é o tema de hoje, tá? Trombose venosa profunda. O que é? É quando o nosso sangue endurece
dentro da nossa própria circulação. E venosa, como a gente bem sabe, é uma veia. Então é quando a gente tem um coágulo de sangue endurecido dentro de uma veia. E como eu falei agora há pouco, a veia ela está levando o sangue para onde? Para o coração, e depois do coração vai para os pulmões. Então quando a gente tem uma trombose venosa profunda, a maior preocupação não é só o inchaço na perna e a dor, que realmente ela dá dor, dá inchaço na perna, a musculatura, a perna fica bastante dura e rígida, mas essa não é a maior preocupação. É quando esse coágulo de sangue, ele pode se soltar e, repito, está indo para onde? Para o coração, e do coração ele vai para os pulmões. Então se a gente tem um sangue coagulado que entope os vasos dos pulmões, aí a gente tem um quadro mais grave, que a gente chama de embolia pulmonar ou de tromboembolismo pulmonar. E aí já é uma situação mais grave, onde os vasos que chegam aos pulmões são entupidos, então o paciente tem uma perda súbita da respiração e isso pode levar até a morte.